Olá, amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra. Mais um episódio aqui dos Pitacos do Von. E hoje aqui eu fiz o nosso tradicional tweet, né? Pedindo comentários do pessoal, vou comentar alguns deles. Mas antes de começar a falar de futebol e Grêmio e etc., eu vou falar de um tema que é o racismo, né? Os preconceitos, talvez, como um todo. Mas eu quero começar esse episódio prestando toda a minha solidariedade ao Taison, né? Que é um jogador colorado, ex-jogador do Inter, mas isso não tem nada a ver com clubismo, né? Tem a ver com humanismo, digamos assim. Não estou aqui prestando solidariedade a ele por ter perdido um jogo, um campeonato. É uma questão que vai muito além. Eu já, apesar de eu ser um homem branco, hétero, né, não ter nenhuma necessidade especial, ser um cara privilegiado em classe média, em todos os âmbitos possíveis, talvez, eu já estudei muito, eu já fui muito mais ignorante sobre esses temas, né, de privilégios e preconceitos e, enfim, essas questões de ativismos. Eu trabalhei um pouco com isso, tive que mergulhar, conversei com pessoas de todos esses segmentos, feministas, movimento negro, pessoas com necessidade, com deficiência, né, ou com outros tipos de necessidades, cara, homofobia, né, questão LGBT. Eu nunca me considerei um cara preconceituoso. Eu sempre disse que eu não tinha preconceito nenhum, que eu era um cara assim, assado, mas mesmo sendo esse cara, por exemplo, eu sou um cara que nunca falaria ou falei o absurdo que aquele torcedor do Atlético Mineiro falou para um segurança. Eles estavam ali discutindo acaloradamente, né, com os seguranças, e um deles, mais exaltado, lá pelas tantas, disse: olha a tua cor. Fez alguma coisa assim de passar a mão no braço e falou: olha a tua cor. O cara usou a cor da pessoa com quem ele estava discutindo, né, para diminuir essa pessoa, assim, um negócio surreal, sabe? É surreal que isso ainda exista. Eu nunca fui esse cara, eu nunca cheguei perto de ser isso, mas mesmo me considerando um cara extremamente despido de preconceitos, digamos assim, eu já falei muita besteira, eu já pensei muita coisa sob a ótica do meu privilégio, assim, que eu não me dei conta que a coisa era muito maior, né? Tinha que dar um olhar macro para aquilo. Então, cara, quando o Taison sofre o preconceito que ele sofreu lá na Ucrânia, e, se eu não me engano, ele tentou chutar a bola em direção à torcida e fez sinais, né, com o dedo, assim, obscenos, e acabou sendo expulso também, que daí eu não vou nem discutir a questão da regra, se está certo ou se está errado ele ser expulso, porque ele reagiu realmente contra a torcida. Talvez na regra diga que mereça expulsão, mas é um caso que vai além do futebol. Talvez o juiz, eu vi muita gente xingando o árbitro, né, que expulsou o Taison. Talvez o árbitro não esteja errado, talvez só precise da regra, ou a FIFA, alguma entidade precisa criar uma adequação e criar punições mais severas. Tem que ter coisas específicas para o racismo, porque é muito diferente do cara te xingar ali porque ele é teu adversário, quer que tu erre o chute, ou enfim, coisas normais do futebol. É muito diferente quando entra racismo, homofobia, quando entram coisas graves nessa corneta, entre aspas, do futebol, que daí não é normal, nem no estádio, nem em lugar algum, sabe? Então, essa adequação talvez precise existir. E quando eu digo que eu estudei, né, conversei com ativistas de vários grupos e entendi algumas coisas que a gente talvez não perceba do alto do nosso privilégio, cara, hoje em dia, óbvio que eu não consigo me colocar no lugar de um negro que sofre preconceitos, porque eu não sou, nunca sofri, mas hoje em dia eu consigo ver, cara, nas lágrimas do Taison, que ele saiu com raiva de campo, chorando. É uma cena assim de, cara, é de cortar o coração, sabe? Um guri, né? O Taison é um guri ainda. O cara ali sendo hostilizado num estádio, tipo, exercendo a profissão dele, não fazendo mal a ninguém, sabe? Tipo, e o cara, aquelas lágrimas dele, cara, não são porque, os caras me chamaram de macaco, me compararam a um animalzinho que...
cara, é muito maior que isso, cara. Aquelas lágrimas dele representam as vezes que ele foi seguido por seguranças em supermercado, coisa que eu nunca fui, sabe? Até quando eu entro um pouco mais maltrapilho, né? Quando eu era mais jovem, principalmente, claro que tinha uma atenção pra mim ali que em outros momentos não teria, mas, cara, imagina se eu fosse negro ainda por cima, sabe? É um negócio que eu nunca senti na pele, aquelas lágrimas dele ali, cara, são as vezes que ele talvez perdeu o trabalho pela cor dele, talvez não conseguiu namorar uma menina porque os pais foram hostis, são tantas coisas, já parou pra pensar que uma pessoa negra, hoje em dia tá mudando, tá? Mas até, assim, ontem, uma menina, uma criança negra não tinha uma boneca. Ela entrava numa loja para comprar uma boneca para filha, né? E era tudo umas bonequinha loirinha branca. Já parou pra pensar que a comunicação, aí eu falo como publicitário, que é uma coisa que também está mudando a passos de tartaruga, mas o Brasil é um país com 55% de pessoas negras. Olha a televisão, olha as mesas redondas do Sport TV, da Globo, é só branco, sabe? Por isso que eu acho, aqui abrindo um parênteses político, entre aspas, que as cotas são uma coisa totalmente... é uma coisa truculenta, errada em vários aspectos, uma coisa torta, uma medida torta, mas eu acho válida. Cara, é pra colocar, inserir a forceps essas pessoas na sociedade que desde do período da escravidão, lá, da escravatura, né, a coisa isso sim que foi grave, sabe? O período que a gente tinha escravos no país, isso é grave, não é a cota. A cota é tentar amenizar um pouco, porque o racismo estrutural, cara, é uma coisa... Assim, ó, esse assunto aqui daria pra fazer um episódio só sobre isso, e de preferência com pessoas mais né, entendidas do que eu pra acrescentar. Mas assim, o racismo só vai acabar quando, tipo assim, o teu dentista for negro, o teu médico, e não só o teu motorista, o teu encanador, sabe? É uma coisa que vai muito além, cara. E as cotas é só também uma ponta de um iceberg, não vai resolver nada, né? O mundo perfeito, o mundo utópico, não precisaria de cotas, era só a educação pública ser tão boa quanto a particular e já meio que estava resolvido já. Mas assim, não é. E talvez nunca seja, até eu estar vivo para ver. Então, cara, é um assunto que vai muito além, sabe? Aquelas lágrimas do Tyson, cara, elas significavam muitas coisas pelas quais ele já passou na vida, sabe? As portas que já se fecharam para ele pela simples cor de pele da pessoa, cara. Eu não consigo entender ainda, cara. 2019 é um negócio assim surreal, cara. É surreal e é revoltante. E até me perdi aqui na linha de raciocínio, mas o que eu queria dizer é que eu acho que ainda a Europa, nesse aspecto, consegue ser pior que o Brasil, cara. O Brasil é um país miscigenado, o que torna nossos episódios de racismo aqui mais graves, talvez, sabe? Porque, porra, o Brasil é uma mistura. Como é que tu vai ter um preconceito dentro de uma coisa que a premissa base da coisa é a mistura, né? Então, é um pouco surreal também sobre esse aspecto. Mas aqui, os atos... Vamos focar no futebol aqui, por exemplo. Os atos de injúria racial, racismo, enfim, que ocorrem nos estádios são nojentos, pavorosos, detestáveis. O cara que fez aquilo ontem no jogo do Atlético Mineiro, esse cara tinha que estar preso, mas enfim. Mas são atos isolados eu quero dizer, não é isolados, são atos individuais geralmente, sabe? Teve o caso do Grêmio lá, da guria, né, enfim, do goleiro Aranha lá, que até na época eu confesso que eu falei assim, cara, o Grêmio perdeu pontos, o Grêmio foi eliminado lá da Copa do Brasil, eu achei exagerado, mas eu achei, quer saber, cara, se é pra ser o Grêmio, o bode expiatório, né, que vai pagar o pato, pra coisa mudar, que seja o Grêmio, vamos embora, tamo junto. Só que não foi, né, cara, teve 1000 episódios anteriores que não aconteceu nada, e 1000 depois, até piores alguns, que não aconteceu nada. Então isso foi muito bizarro. Mas, tanto aquele do Grêmio, quanto os outros 1000 casos que infelizmente ainda acontecem, e agora aconteceu lá em Minas Gerais, cara, pelo menos, eu sei que não quero amenizar um episódio pavoroso, detestável, mas assim,
Eu acho que na Europa é pior porque rolam manifestações coletivas, cara. Eu não consigo ver no Brasil, assim, o estádio inteiro cantando um negócio contra o Tyson, sabe? Contra um jogador, assim, chamando o cara de macaco. é, Cara, é um negócio que, assim, que, tipo, eu acho que o Brasil, pelo menos nesse aspecto, não tá tão podre quanto a Europa, sabe? Aqui, tá, vou abrir um parênteses aqui, tá? Tem aquele cântico que eu acho que tá morrendo, ainda bem, da torcida do Grêmio, que se refere aos colorados como macacos, que daí o pessoal que defende a manutenção do cântico sempre diz que não tem nada a ver com a cor da pele, que chama o Rafael Sobis de macaco, que chama o meu pai, que é loirinho, é colorado, é macaco. Eu sei de tudo isso, né? Apesar de eu discordar da manutenção do termo, acho que ele traz consigo um monte de problemas e mal entendidos e magoa pessoas independentemente da tua intenção. Então, assim, eu acho que é bizarro a gente continuar com isso aí, né? E acho que também, ainda bem, está diminuindo os cânticos, as questões assim da torcida do Grêmio está sumindo, mas então fecha esse parênteses, né? Alguém deve estar ouvindo dizendo assim, ah, como assim? Não há coletivo, o Grêmio não tem musiquinha lá que fala do macaco? Sim, mas ainda que eu discorde, e perfeito, acho que é bizarro ainda existir, há uma intenção diferente, não é esse o propósito, é aquele papinho de que é histórico, é tradição, não sei o que. Enfim, fecha parênteses total, mas eu quero dizer assim, ó, eu não vou dizer que na América Latina não tenha, porque o Tinga foi hostilizado, se eu não me engano, no Peru, por um estádio inteiro, né, que eu acho que imitava um macaco quando ele pegava na bola. O que é bizarro também, o Peru é um país também de, né, miscigenado e tudo mais, mas no Brasil, cara, eu acho que não há, cara. Não há nem no sul, nem no sudeste, nem no nordeste, nem em lugar nenhum. Eu não vejo assim, tipo, um estádio inteiro imitando um macaco quando um jogador negro pega na bola, ou canções racistas. Cara, a Europa tem canções racistas, né? De cunho assim, tipo de. Cara, isso é surreal. É 2019, a Europa tão evoluída em tantos aspectos, cara. Nesse ela tá um degrau abaixo, me desculpe, uns 3 degraus abaixo, sabe? Tipo, eu lembro do Daniel Alves lá, quando jogava lá ainda, que foi cobrar um escanteio, os caras tocaram uma banana nele, velho. Tocaram uma banana nele, que até ele, com presença de espírito ali, ele pegou a banana, descascou, comeu, jogou e cobrou o escanteio, assim. Tipo, imagina acontecer isso aqui no Brasil, cara. É uma hecatombe, e com razão, porque tem que ser. Eu acho que o errado é na Europa não ser. Eu acho que o errado é na Europa acontecer isso e não interditarem o estádio por um ano. Não, tu jogou uma banana no cara que tava cobrando escanteio, interdita teu estádio por um ano, velho. O que fizeram com o Tyson agora, cara, bane esse clube por um ano, sabe? Tem que ser coisas assim, que nem eles fizeram com os hooligans lá na Inglaterra e tal, que foi um tratamento de choque e tal, enfim. Não vem ao caso entrar nesses detalhes, o que foi certo, o que foi errado desses episódios, mas assim, pelo menos surtiu efeito, entendeu? Agora a questão do racismo, a Europa eu acho muito branda, cara. Eu acho que lá a questão do racismo consegue ser pior que aqui, que já é bem ruim. E eu não sei, velho, eu acho que eles não tratam da forma radical que deveriam. E, enfim, fecha esse grande, não sei se foi um parênteses, acho que foi uma introdução mesmo. Fechando essa grande introdução, então, mais uma vez, minha solidariedade ao Tyson. E é lamentável ter que falar disso ainda às portas, não, às vésperas de 2020, né, cara? Tipo, entrando em 2020 aí, e a gente falando de episódios bárbaros como esse ainda. Mas, enfim, feita essa grande introdução que eu achei necessária, eu vou fazer um texto agora, que daqui a pouquinho vai estar no Soccer News Grêmio, lá no soccergremio.net. Até eu vi que o pessoal do Soccer News Grêmio aí, que meus parceiros aí, comentaram aqui, fizeram um tweet, que vai ser o primeiro que eu vou ler. Quem estiver vendo aqui o podcast pelo YouTube, eu vou deixar o link ali do texto na descrição do YouTube. Quem estiver vendo aí pelo Spotify, ouvindo, né, ou por outro lugar, dá um pulinho lá no Falavon, youtube.com/falavon, e vai estar lá o link. Eu vou fazer um textinho sobre privilégios, que eu estava horas para falar disso, acho que é um momento oportuno para, de repente, abrir um pouco a cabeça de pessoas tão privilegiadas como eu.
Mas iniciando aqui, o Soccer News Grêmio, uma gurizada que faz um conteúdo legal aí sobre o Tricolor, me manda um tweet comentando o seguinte, para eu comentar sobre o tempo que o Renato perdeu com o André em campo e a afirmação de Luciano como titular. Eu já vi que tem mais gente falando do Luciano e eu vou fazer uma ressalva aqui. Eu concordo plenamente com esse tweet. Eu até comentei ontem durante o jogo que eu via o Luciano indo bem e a minha primeira sensação não era de alegria, que é o que devia ser o normal, né? Tu vê um jogador do teu time se afirmando e tu deve pensar, uau! E eu, como um velho ranzinza, pensava o seguinte, cara, olha o tempo que a gente perdeu com o André. E não que eu acho que o Luciano tá fantástico, eu acho que o Luciano tá apenas... Ele tá numa linha tênue, na minha opinião, que separa o ok. Ele está ok. O ok é o cara que não está atrapalhando, não está ajudando tanto, mas ajuda eventualmente, né? Ele está nessa linha tênue entre o ok e o bem. Que talvez já dê para dizer que ele está bem. O bem já é um cara que se destaca um pouco, está acrescentando quase sempre. Mas ele está ali entre o ok e o bem. Mas, cara, que seja apenas ok. Se ele tiver apenas ok, cara, ele está 20 anos luz à frente do André. Então, assim... Será que teria sido diferente algumas coisas, né, com ele? Não sei. Mas que dificilmente seria pior, dificilmente seria, sabe? Seria no mínimo igual, mas provavelmente melhor. Então, cara, realmente foi uma teimosia Não vou dizer que custou caro, tá? Porque talvez com o Luciano a gente teria ganho do Flamengo aqui na Arena de 2-1 e perdido lá por 3-0. Sabe? Sei lá. Talvez assim não teria sido tão horrível, mas também não sei se, sabe, ele não tá também, nossa, o Luciano show, não. Então assim, a coisa pro Flamengo foi tão ruim que eu não sei se custou caro, né? Mas talvez na Copa do Brasil, por exemplo, tenha custado muito caro. Talvez a gente tivesse ido pra final e ganho, né? Então, talvez sim, agora pensando pela Copa do Brasil, talvez tenha custado caro essa teimosia do Renato de quase um ano. E eu repito, os primeiros 4, 5 meses eu pedia paciência pro André. Calma, gente, calma. O Barrios também demorou para engatar, não é fácil entender como joga o centroavante no Grêmio. Depois não sei quem mais demorou também, o Jael demorou para entender, e quando entendeu foi o melhor de todos ali, não sei o que, bababá. Só que, chegou um tempo que estava ridículo. Parecia um ex-atleta no meio de atletas, assim, sabe? E aí passou quase um ano. Aí, sabe? E aí a teimosia do Renato, assim, durante uns 5 meses, pelo menos, foi inacreditável, sabe? Talvez os primeiros 3, 4 meses ali, tá, entendi, isso aí, insiste com ele. O Renato às vezes insiste com os caras que a gente reclama, daqui a pouco o cara mostra e o Renato cala a nossa boca. Não, o André passou de todos os limites. Não existe esperar um ano o cara jogar razoavelmente bem, não existe. O Rafael Trindade diz o seguinte: quais as expectativas para o próximo jogo de domingo? Se eu não me engano, cara, essa rodada aí fez com que o Flamengo tenha condições de ser campeão na Arena do Grêmio. Aí não, né, meu? Aí é demais. Aí é demais, cara. Aí temos que... Cara, a gente tem que ganhar esse jogo, essa é a verdade. A nossa tabela tá bem difícil. A gente abriu uma boa vantagem ali no G4, mas a nossa tabela da reta final tá bem difícil. A gente tem que pelo menos empatar com o Flamengo, mas por ser em casa, meu, o ideal é ganhar. O ideal é ganhar. Espero que o Flamengo venha um pouco menos, né, sangue mais doce, talvez umas poupadinhas, porque daqui a pouco tem final, né? Mas eu não sei, cara, eu não sei o que eles vão fazer, mas quem vier, eles vêm fortes. Só que, cara, o Grêmio vai ter uma semana pra descansar e o Grêmio vai vir forte também, então vamos pra dentro deles, não tem essa, estamos em casa, sabe? E eu acho, inclusive, que o cansaço tem pegado no Grêmio, cara. Bom, o Cebolinha é um que ontem me pareceu muito, assim, que faltou perna, sabe? O cara, vamos lembrar aqui, né, o Cebolinha não parou na parada da Copa América, que todo mundo parou. Pelo contrário, jogou bastante lá, jogou bem. E depois aqui, cara, quando o Renato poupava, botava ele no banco. Acho que o Renato ficou com um pouco de medo que ele fosse ser vendido a qualquer momento. Falou, vou aproveitar esse guri.
E, cara, vários jogos do time alternativo, o segundo tempo tinha Cebolinha. Então, assim, tá, pelo menos vai ter uma semaninha agora para todo mundo descansar, sabe? Eu acho que isso vai ser importante pro Grêmio. Vai ser importante pro Grêmio. O problema é que o Flamengo descansa também, né? Mas, cara, a gente completo e descansado, e em casa a gente consegue fazer um enfrentamento, né? Não cometendo os erros que cometemos lá no Rio, dá pra arrancar uns pontinhos aí. O Marcelo Cônsul Maria diz o seguinte, sobre o Galhardo ontem no jogo. Ah, cara, eu não vou ficar perdendo tempo falando do Galhardo aqui. O Galhardo, ele vai ter altas e baixas dentro de um patamar que é baixo, sabe? Dentro do padrão Galhardo, ele vai oscilar pra assim, tipo, meu, esse cara não pode estar na Série D. E vai ter uns padrões assim, olha lá o Galhardinho dando uma ajudinha, sabe? Então ele vai oscilar, né? Mas é o Galhardo, cara, assim, que bom que ele faça partidas razoáveis às vezes, sem comprometer e com cruzamento para gol. Eventualmente vai acontecer, cara. Mas ele não é jogador para Grêmio, ponto. Ponto, cara, ponto. Beleza, contrataram, eventualmente tem que usar. O Léo Gomes está machucado, o Moura tem 41 anos. Paciência, né? Paciência, é o que temos. Contra a Chapecoense deu pro gasto, né? Contra o Flamengo não ia dar, contra outros times talvez seja complicado também. Então não adianta falar da atuação do Galhardo. Cara, se o Galhardo fizer uma atuação de luxo no próximo jogo, assim, cara, seleção brasileira, ainda assim eu sei que ele não serve, foi um dia atípico, sabe? Porque depois eu sei que nos aguardam 5 atuações comprometedoras, então não dá, não adianta. Até teve uma hora que o treinador da Chapecoense tava conversando com ele tava ali perto da lateral, acho que ele foi pegar uma bola para cobrar a lateral, ou não, o jogo tava parado, alguém tava machucado, não sei o que tava acontecendo, que a TV mostrou assim os dois conversando. E eu pensei assim, será que ele não tá cantando o Galhardo, né, pra reforçar o time pro ano que vem? Porque o Galhardo é um jogador de Chapecoense, cara, sabe? Tu via ali uns caras da Chapecoense ali jogando, um monte deles era nível Galhardo, sabe? Então, não é um cara, meu Deus, não tem condições de ser jogador de futebol, é horrível. Não é horrível. Mas pro nível Grêmio, e sobretudo o nível Grêmio de competitividade que o clube atingiu nos últimos anos, e com os anseios que se tem, né, agora de ser um clube multicampeão e dar sequência a esses títulos até 2017 ali, sabe? Acho que a peteca não caiu ainda, sabe? Só que se começar a vir uma enxurrada de Galhardo, vai enterrar a peteca. Então, assim, pra gente continuar nesse fluxo aí de vencedor que estava sendo construído e tal, não é jogador pra Grêmio, cara. Não é jogador pra Grêmio. Ponto. Próximo, tweet. O Jorge da Capadócia, que na verdade é o @fortunatijoão, ele diz o seguinte: nos colocando no lugar dos jogadores, não é um saco jogar contra CSA e Chapecoense, sendo que há pouco tempo estavam nas cabeças das Copas e no Brasileirão tem mais jogos nas Copas e no Brasileirão tem mais jogos importantes por vir. Cara, assim, eu sei que inconscientemente acontece isso, sabe? Mas eu acho que eu entendo mais quando assim nós estamos nas Copas. A gente tá disputando as Copas e tem um jogo lá que o time titular consegue jogar porque não é tão em cima do calendário. Eu entendo o time titular entrar em campo no Brasileirão. Não interessa se é contra o CSA ou a Chapecoense, às vezes pode até ser contra o Palmeiras. Mas eu entendo os caras entrarem, entre aspas, tirando o pé, sabe? Ou correndo um pouco menos inconscientemente. Eu não acho que é deliberado, eu não acho que eles tiram o pé porque, não, semana que vem tem Libertadores. Não, cara, é porque assim, a cabeça dos caras, a concentração, o foco, assim, tá na outra competição. Agora, quando não há outra competição, eu não consigo entender, cara. Aí eu acho que é pelo contrário, porque eu acho que assim, se o Grêmio empatar com o Flamengo em casa, não é nenhum absurdo. Olha o que o Flamengo está fazendo aí, cara, né? O absurdo é o que eles estão fazendo, né?
Então, assim, cara, não é nenhum absurdo tu empatar com o Flamengo em casa. Depois tem Palmeiras fora, que não é nenhum absurdo tu empatar também ou perder. Então, assim, cara, a nosso calendário até o final do ano, depois tem Atlético Paranaense, se eu não me engano. Eu coloquei aqui, vamos ver. Eu coloquei aqui. Olha só. Olha o nosso calendário. Flamengo em casa, né? Não seria nenhum absurdo a gente perder ponto. Palmeiras fora, Atlético Paranaense fora. Aí o grande jogo, né, que se não rolar nenhuma tragédia nesses 3 primeiros, pode decidir muita coisa esse outro jogo, que é o São Paulo em casa. Mas assim, também é pedreira, né? O cara tá lá no topo com a gente. Depois o Cruzeiro em casa, na penúltima rodada, é em casa, é contra um time que não tá voando. Mas, meu, se eles estiverem precisando ali pra escapar, vai ser guerra, vai ser guerra. E o último jogo é o Goiás fora, que aí depende também se o Goiás vai estar com algum interesse. Mas talvez seja o único menos pior, assim. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos? 1, 2, 3, 4, 5, só 6 jogos, meu Deus. Então, assim, tem 5 pedreiras e o último talvez não. Cara, então assim, por que eu falei tudo isso? Porque, cara, os jogos com o CSA e com a Chapecoense esses eram pra fazer guerra. Esses era pra garantir os 6 pontos, custe o que custar, velho. O Grêmio tinha que sair de CSA em casa e Chapecoense fora, que é fora, mas é quintal de casa, né? Tinha mais gremista do que torcedor da Chape lá, se bobear ontem. Então, assim, cara, o Grêmio era obrigado a sair contra esses 2 times que são fracos, que estão brigando lá embaixo. A Chape eu nem sei se está brigando ainda. Talvez ela tenha até desistido já. Mas, cara, era obrigação do Grêmio fazer 6 pontos. Então, assim, não tem cabimento os caras estarem desconcentradinhos ou com a cabecinha no jogo do Flamengo na semana que vem. Cara, o jogo do Flamengo tu pode jogar muito bem, tu pode jogar concentrado, querendo, focado e empatar, velho. Agora, se tu fizer exatamente a mesma coisa contra o CSA, não tem como tu perder ou empatar, ou contra a Chape. E o Grêmio deu chance para esses 2 times nos arrancarem pontos, cara. Bom, o CSA foi surrealismo, né, o que aconteceu na Arena. Tipo, enfim, vocês viram, né? E a Chape não chegou a acontecer essa emoção tão intensa aí, mas, cara, a gente deu chance dos caras chegarem várias vezes para empatar. E aí eles iam acordar, que nem fizeram contra o CSA, e nos últimos minutinhos ali iam virar, iam fazer o 2-1 de novo. Cara, é revoltante. Joga assim, desde o início, faz 2-0, 3-0 e depois tu tira o pé, depois tu relaxa, depois tu passa a bola pro lado, pra trás, sabe? Então, assim, essa desculpa de que vamos nos colocar no lugar deles, porque não sei o que, cara, não, na verdade é uma burrice, assim, eles tinham que estar comendo a grama contra a Chape. Contra o Flamengo, aí sim, aconteça o que acontecer, é compreensível. Nossa, me emocionei nessa pergunta que nem foi tão profunda. Aí o Jonathan pergunta qual o nome do podcast, eu respondi para ele, Pitacos do Von. O Bernardo Lopes diz o seguinte: sobre bons nomes que possam reforçar o tricolor na próxima temporada. Ele dá sugestões aqui: Bruno Pacheco da Chape, Michael do Goiás, figurinha bom, mas deve ser caro. Léo Senna do Goiás, Luiz Otávio Ceará, Dodô do Cruzeiro e Vitor Ferraz do Santos. Aí o Jackson Fortuna responde ao Bernardo: Mariano, Galatasaray, Caio Henrique, Fluminense / Atlético de Madrid, Lucas Silva, ex-Cruzeiro, Gatito ou Campana, né, goleiros, e um centroavante. Cara, eu acho que tem, assim, são vários nomes aqui, eu concordo, alguns eu realmente não tenho muita referência. Eu não vou me atrever aqui a dizer, né, às vezes eu dou uns pitacos, assim, pontuais, sabe? Que nem eu sempre digo, quando eu fui para Buenos Aires em 2013, que eu fui assistir um jogo do Vélez no estádio do Vélez, de Sul-Americana, se eu não me engano, contra um time colombiano pequeno, assim. O Vélez ganhou bem.
E naquele time do Vélez estava Lucas Prato com 170 quilos mais ou menos. Gordito, bem gordo assim. E acabou com o jogo. Tudo bem, era um time colombiano pequeno, mas ele acabou com o jogo. Sério mesmo, olha, ele devia estar com 100 quilos, talvez, 90, sei lá. E eu mandei uma mensagem pro Rui Costa, via Twitter, eu acho, que foi o seguinte: Rui, contrata o Lucas Prato. Contrate o Lucas Prato. Ele está com 100 quilos, mas deve ser barato e a gente bota ele no regime quando chegar em Porto Alegre. Cara, passou um ano, se eu não me engano. Quem foi que contratou ele? Foi o São Paulo? Não, foi o Atlético Mineiro que contratou ele, né? O Atlético Mineiro contratou ele emagreceu e ele destruiu. E aí ele passou a virar caro, né? Aí passou a ficar um jogador concorrido, caríssimo, né? Então, assim, tem essas oportunidades, né? Que o cara pega em baixa, assim, cara, vou falar pra vocês, uma das melhores contratações, até acho que, olha, será que se bobear, foi na gestão do Duda Crefft. E eu tenho várias ressalvas com o Duda Crefft, da gestão dele, das entrevistas dele principalmente. Nada pessoal, né, contra a pessoa dele, parece ser um sujeito do bem, legal, um baita do gremista. Mas eu não sei se não foi na gestão dele, que na minha opinião, o Grêmio fez uma das melhores contratações dos últimos anos, sei lá, desse século, sabe? Talvez o Marcelinho Paraíba tenha sido uma também que foi sensacional. O Grêmio resgatou ele, não lembro da onde, e depois vendeu. O Grêmio comprou ele. Cara, se eu não me engano, o Grêmio comprou o Marcelinho Paraíba da Alemanha, talvez, por. Cara, foi uma coisa assim, meu, foi 3 milhões de não sei o que, em 3 vezes de 1 milhão. Meu, eu lembro que me marcou isso em 2001, eu tinha 16 anos em 2001. Cara, o Grêmio comprou em 3 vezes de 1 milhão, se eu não me engano. O Grêmio estava pagando ainda, ele ganhou a Copa do Brasil com o Grêmio em 2001 e o Grêmio vendeu ele por 9 milhões, uma coisa assim, cara. O Grêmio não pagou nada para ele jogar, ainda ganhou dinheiro e uma Copa do Brasil, foi um negócio assim. Mas a contratação do Maxi Lopes, para mim, foi uma das melhores que o Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem que buscar contratações desse estilo. Cara, o Maxi Lopes era um cara... Era, né? Acabou? Era um cara muito bom de bola. Assim, ó, muito bom de bola. Um cara que tu via o nível dele, pegando a bola, passando, chutando em gol. Era diferenciado. Não à toa ele jogou no Barcelona. Os mais jovens não lembram. O Maxi Lopes foi do Barcelona, cara. E ele deu ali uma... Cara, é que nem eu digo, o D'Alessandro jogou num time pequeno, médio, sei lá, da Espanha, Mallorca, sei lá qual, um time desses, assim, agora eu nem lembro qual, Valladolid, uma coisa desse tipo, e foi mal. E aí o Inter comprou o cara e ele foi um dos maiores nomes da história do Inter, né? Conquistando títulos e tal. Então é isso, entendeu? O Max Lopes também não deu muito certo lá, aí foi para um time menor da Itália. Não, da Itália ele foi depois do Grêmio até. Mas ele foi para um time menor, não sei da onde. Cara, resumo da ópera, ele estava em baixa num time da Rússia, se eu não me engano. Ucrânia, alguma coisa do leste europeu, assim. Lá no meio da neve, num time menor. Louco para voltar para casa, né? Porque o cara que é argentino vem para Porto Alegre, o cara que tá na Rússia, o cara volta para casa, né? Tá em casa. E, cara, oportunidade, sabe? É um cara que o Grêmio não teria dinheiro para contratar ele do Barcelona ou do sei lá da onde, da Itália e tal, mas lá da Rússia, o jogador querendo, um time que não era grande coisa. Cara, é isso que o Grêmio tem que fazer. Além, assim, ó, eu gostei da lista do Bernardo e do Jackson aqui, porque tem vários jogadores de times menores, talvez para elenco, acho que tem que ter isso também, sabe? Pegar uns caras que estão se destacando aí, vamos ver. Vem pra reserva, se provar que é titular, beleza, mas tem que ter, né, umas 6, 5 contratações para elenco. Mas, cara, o Grêmio podia buscar também uns 2, 3 Maxi Lopes, sabe? Claro, meu, aí tu vai dizer, tá, o que ele ganhou? Nada. Tipo, olha o Grêmio, né? Tem muito jogador que passou pelos 15 anos de jejum que mereciam um Grêmio melhor. O Maxi Lopes é um deles. Eu acho que o Tcheco é outro deles. Aqueles anos do Tcheco foram ruins.
apesar do Tcheco, eu sempre digo isso, seriam piores sem o Tcheco, sabe? Então é isso, cara, oportunidades, achar negociações de oportunidade. E eventualmente, se quiser botar a mão no bolso para trazer a lá Tardelli, a lá, sabe, que não é uma grande oportunidade, que vai ter que enfiar a mão no bolso mesmo, enfia. Pelo menos para um cara, sabe? Meia, não sei. Enfia. Tem que trazer goleiro, tem que trazer um monte de coisa, né, cara? Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar lá sobre o Luciano, um amigo meu até num grupo de WhatsApp disse: espero que a direção agora não ache que resolveu a centroavância, né? Eu também acho, cara. O Luciano parece um jogador interessante, mas assim, o que dá pra garantir é que ele é um bom reserva. Cara, se a gente tiver um centroavante assim, ó, é que o Luciano ele faz também mais aberto, mas se tiver alguém para ser o titular dele incontestável, o cara muito bom, e o Luciano banco, é o mundo perfeito, cara. É o mundo perfeito. Aí é aquela coisa, né? Se o Luciano começar a entrar a lá Jael, assim, e fizer um gol de bicicleta num jogo, outro gol não sei quando, assistência, não sei o que, daqui a pouco ele prova que é titular e a gente vai ter que aceitar, né? Não tem essa de carteiraço, de salário e tal. Mas, assim, a análise que eu faço hoje é que ele é um baita reserva. E que o bom momento dele, que também não é extraordinário, é apenas bom, não sirva para acomodar ninguém. Seguindo o famigerado baile. Eu vou encerrar aqui, já estamos indo a quase 40 minutos, eu vou fazer um pouco mais sucinto aqui, um pouco mais curto esse episódio, né? O Pedro Kronbauer diz o seguinte, para eu falar sobre a perspectiva para 2020. Hoje, assistindo ao Grêmio jogar, podemos ter a convicção de que iremos para a fase de grupos de uma Libertadores, a qual dificilmente iremos conquistar, considerando a direção e os semblantes de soberba. Com isso, mais um Brasileirão pelo ralo. Fato, tenho poucas expectativas para a próxima Libertadores. Logo, mais um Brasileirão perdido. Aí tem mais uns comentários aqui. O Índio fala sobre a nossa tolerância à arrogância do Renato. O Nobre, o Rafa Nobre diz: seria interessante analisarmos quem a direção deve negociar ao final da temporada. Não podemos deixar um Galhardo, um Rômulo, André à disposição, pois se estiverem, uma hora vão jogar. O Leandro Aguiar fala da lista de dispensas. Deixa eu ver, tinha um cara aqui que falou um negócio. O Matheus falou sobre o gauchão do ano que vem, se o Grêmio deveria jogar com a base na competição e preservar os jogadores do time principal. Não, mas não é esse que eu queria falar. O Lucas Loev pede para eu sugerir nomes para 9, para 6 e para 2, né? Centroavante e laterais. Cara, tem muito comentário aqui. Eu quero achar um especialmente. Alguém fala aqui que o Groy poderia voltar, seria uma boa, né? O João Arigoni diz: Grêmio focado, 5 vitórias seguidas no campeonato. Deveria focar mais no ano que vem? Dava para buscar o título? Luciano titular, seríamos campeões da Copa do Brasil? Era esse tweet que eu queria achar. João Arigoni, seguinte, cara, sobre o Luciano titular, seríamos campeões da Copa do Brasil? Não sei se seríamos, né? Óbvio, não tem como saber, mas eu acho que na final estaríamos. Cara, o que o André errou de gol naquele primeiro jogo, que foi 2-0 para nós, diga-se de passagem, um gol dele, metade foi do Cebolinha, mas beleza, ele fez. Eu acho que na final nós estaríamos, e com boas chances de ganhar do Inter na final. Se seríamos campeões, não sei. Talvez o André tenha nos livrado de perder um Grenal na final também, né? tudo poderia ter acontecido, mas que a gente teria mais chances, com certeza. Mas eu queria falar sobre isso aqui, ó. Grêmio focado, 5 vitórias seguidas no campeonato. Deveria focar mais ano que vem. Eu vejo muita gente falando disso, e eu vou encerrar falando disso. Cara, às vezes eu ouço sala de redação, eu leio outras coisas e tal, e as pessoas volta e meia entram nesse debate, né? Porque o torcedor do Grêmio quer o Brasileirão, porque não ganha desde 96, porque não sei o quê.
Cara, é claro que eu quero ganhar o Brasileirão, mas assim, vocês querem saber a minha real opinião? A minha real opinião é que foda-se o Brasileirão. Eu só não dou um foda-se total e irrestrito ao Brasileirão, porque em anos como esse, que nós não ganhamos nada, né? Nós precisamos dele para voltar à Libertadores. Se o Grêmio tivesse todo ano na Libertadores, na Copa do Brasil, cara, por mim, o Brasileirão era fazer 46 pontos só para não cair, para continuar ganhando uma verba de Série A. E assim, eu detesto o Brasileirão. Não, detesto é forte. Mas eu acho o Brasileirão de pontos corridos um saco. Um campeonato chato. Um campeonato que as pessoas ganham com antecedência. Que elas ganham no intervalo do jogo. Que elas ganham jogando contra o América Mineiro rebaixado. Que elas ganham. Que elas vendem mando de campo. Que, assim, eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho uma chatice. Eu acho que o futebol tem uma essência, uma razão de ser. E na minha opinião, quando se tira o grito de campeão após um apito final contra o segundo melhor time daquela competição, cara, perde-se muito a essência. Tu vai ver assim, o Grêmio vai ganhar do Flamengo ou vai empatar. Aí o Flamengo vai ganhar, vai ser campeão no próximo jogo contra o CSA, não sei o que. Cara, assim, eu não faço questão. Assim, não é que eu não faço questão, eu acho que o Grêmio está muito tempo sem ganhar, é uma vergonha o Grêmio só ter 2 Brasileirões na sua história. Concordo. Mas assim, cara, eu digo, eu se fosse definir as metas do Grêmio, é o rei de Copas, cara. Nós somos obstinados por Copas e vamos morrer obstinados por Copas. Assim, eu digo isso porque eu já acho que a Copa do Brasil é mais legal que o Brasileirão. É maior que o Brasileirão. Assim, cara, o bicho pega, velho. Olha o que rendeu aquela final desse ano com o Atlético Paranaense, aquele gol no final. Cara, é outra vida, meu. Assim, eu lembro de andar pelas ruas do balneário Arroio do Silva. Não sei quem conhece esse balneário no sul catarinense. Meu pai tem uma casa lá. E ali Morro dos Conventos, Araranguá, ali a região de Araranguá, sabe? E o pessoal da Serra, né, vai muito para lá, de Bom Jesus, que é da onde meu pai é, porque é nordeste do gaúcho, né? O pessoal desce para lá, tem gente de Caxias por ali também e tal. Cara, eu andava por ali, cara, quando eu era piá, quando eu era guri, assim, novo, aquela década de 90, final Vasco e não sei quem, Corinthians e não sei quem, o Robinho lá pedalando, aquelas finais, cara. Cara, eu lembro uma vez eu tava andando, eu atravessei a cidade porque o meu vô morava lá também, meu vô materno, é uma coincidência bizarra, enfim, ele foi morar lá e não vem ao caso. Só que ele morava longe do centro e eu atravessava a cidade às vezes para ir visitar meu vô. Guri, assim, 10 anos, assim, não tinha perigo na época, sei lá. E eu lembro dessa imagem, que um dia era final do Campeonato Brasileiro, e eu falei, vou lá ver com o vô, vou lá assistir com o vô. Não tinha Grêmio, obviamente, era uma final aleatória. E cara, daí eu me atrasei para ir, eu já tava indo com o jogo já andando. E eu olhava todas as casas daquela rua, que eu conseguia olhar para dentro e ver as televisões ligadas na final do Brasileirão. O Brasil parava para ver a final do Brasileirão. Porque assim, hoje eu acho que a Copa do Brasil é um torneio maior que o Brasileirão. Porque é maior em emoção, até em dinheiro andou sendo, não sei se eles vão corrigir isso, mas até em dinheiro, mas é maior em emoção. Tá, os maiores clubes do Brasil estão ali, né? Porque teve alguns anos que eles saíram, né, os da Libertadores, depois voltaram agora. Então, assim, tá os maiores clubes, é democrático, tem os pequenos também que tem chance de fazer crime contra os grandes, é fantástico, tá ligado? Agora, eu acho que sim, se implementassem um mata-mata no final do Brasileirão, uma semifinal com o G4 ali, uma coisa do tipo, o Brasileirão voltaria a ser maior, porque daí sim, é a Série A, é a Elite, é um campeonato que teve a regularidade dos pontos corridos no início, e depois avalia-se a fumaceira do mata-mata, avalia 2 critérios, né? Eu sempre digo, aquele Cruzeiro campeão de, acho que 2013, se eu não me engano, jogou 7 vezes com o Galo naquele ano, não ganhou nenhuma. Empatou 4, perdeu 3 ou vice-versa. Inclusive a final da Copa do Brasil. O Galo campeão da Copa do Brasil. Cruzeiro
Foi campeão brasileiro disparado, cara, disparado, assim, não teve chance pra ninguém. O Galo ganhou o Regional lá, o Mineirão, e ganhou a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, cara. Então, no fator regularidade, o Cruzeiro era ótimo, mas no fator fumaceira, o Galo se mostrou superior, entendeu? Eu acho que é outro critério. E avaliar só a regularidade num campeonato que tem time poupando, que tem time que vem de mano de campo, não é tão justo assim, não é tão justo assim, e é, sobretudo, chato. Foda-se se é justo ou não é chato. Então, cara, sinceramente, no dia que tiver Grêmio e Palmeiras disputando a liderança do Brasileirão e 3 dias depois uma semifinal de Copa do Brasil, cara, me desculpe o Brasileirão, até porque se eu perder pro Palmeiras eu posso recuperar depois, né? Tem essa lógica. Eu vou focar na Copa do Brasil. E na Libertadores nem se discute, né, cara? Nem se assim, ó, eu fiz toda essa ladainha aqui, criei toda essa narrativa aqui pra tentar equalizar a Copa do Brasil com o Brasileirão, né? O que tu vai preferir na hora de poupar, de não poupar? Agora, Libertadores não tem discussão, cara. Não tem nem discussão se a Libertadores fosse pontos corridos, se a Libertadores fosse qualquer formato. É a maior competição da América, do continente. Te leva pro Mundial ainda por cima. Então, assim, cara, a Libertadores não tem discussão. Não tem discussão, não tem discussão, cara. Sabe? Tem que jogar a morrer. Essa é a meta do Grêmio, esse é o foco, cara. É ser tetra da Libertadores ano que vem. Não tem. Copa do Brasil, Hexa, vamos embora, sabe? Vamos retomar a hegemonia da Copa do Brasil. É esse o caminho do Grêmio. O Grêmio vai ter chance de ganhar um Brasileirão se acontecerem duas coisas. Ou, né? Uma ou outra. Mudarem o calendário, porque o calendário não privilegia o melhor time. Agora até vai ganhar o Flamengo, que é o melhor time. Porque os caras conseguiram fazer um negócio absurdo. O Palmeiras, ano passado, idem, porque eles tinham 3 times. Eles tinham um elenco que ninguém mais vai ter parecido. Mas nos anos anteriores, não ganharam os melhores times. O Corinthians, de 2017, não era o melhor time do Brasil, era o Grêmio. Era o Grêmio disparado. E o Corinthians só jogou brasileiro. Entendeu? Então o calendário não favorece aos times mais competitivos. Os times mais competitivos que precisam eventualmente poupar, que não tem esse elenco todo de Flamengo e Palmeiras, né, e etc. Então é complicado, sabe? Ou muda o calendário, ou a outra chance de o Grêmio ganhar o Brasileiro é o Grêmio cair fora das Copas cedo. E ou nem disputar, né? Tipo assim, o Grêmio ficou fora da Libertadores, ficou em 7º no Brasileiro e tá fora da Libertadores do ano que vem. Aí nós vamos forte pro Brasileirão. Tem a Copa do Brasil? Tem, mas aí é mais administrável, sabe? É a única chance, cara. É pressupor um fracasso prévio do Grêmio ou uma mudança de calendário, porque se o Grêmio continuar não fracassando previamente e o calendário continuar não privilegiando os clubes mais competitivos, lamento, nós não temos o dinheiro da Crefisa nem do Flamengo, e então a gente não vai conseguir montar 2 times, 3 times e trazer jogadores de Europa no meio do ano, descansados, com um calendário, né, que estão no começo do ano deles. Então, cara, é complicado, mas eu, para fechar aqui, vou dizer, foco nas Copas. Essa é a minha opinião, cara. Não estou dizendo que é a verdade absoluta, mas é a minha opinião. Ah, é uma pena, olha só, o Grêmio agora que focou ganhou 5, né? Imagina se tivesse focado desde o início. É uma pena, cara, como foi uma pena em 2017. Em 2017 o Grêmio era o melhor time do Brasil disparado, cara, disparado. E eu preferi vencer aquela Libertadores, ser tri da América, do que ter focado um pouco mais no Brasileirão e superado o Corinthians. Eu prefiro, cara. Ah, mas daí nem todo ano tu vai conseguir. Tu vai focar na Libertadores e vai perder pro River por causa de um erro do VAR na semifinal. Tá sujeito a isso. Essa é a magia do mata-mata. Mas, velho, se a gente fracassar 4 anos seguidos na Libertadores e ganhar o 5º, eu assino agora uma Libertadores a cada 5 anos. Eu assino agora uma Libertadores a cada 5 anos. Óbvio que a gente não vai ganhar todo ano, mas eu ainda acho que as Copas sempre serão o grande foco. E vou ficando por aqui, feito, gente. Valeu todo mundo que acompanhou aí. Tamo junto. Eu tirei a musiquinha do fundo do Spotify, enfim, né? No YouTube nunca teve, né?
mas quem ouve pelo Spotify, Google Podcasts e afins, percebeu que agora o áudio tá seco, tá reto, né? Eu demorava muito tempo para colocar aquela musiquinha e eu vi alguém reclamando já, saudades da musiquinha de fundo. Me manda aí a opinião, o que vocês acharam no Twitter Lucas Von ou no Instagram Lucas_Von, porque se for maioria esmagadora que com a musiquinha é mais agradável de ouvir, talvez a gente retome. Feito, gente. Valeu todo mundo aí mais uma vez. Até o próximo. Abraço.